Então vamos lá, perfeito, pessoal. Ó, é o seguinte, como eu estava dizendo, a gente vai continuar nesse foco, né, focando nessas doenças lá para agente comunitário de saúde, ok? E a gente vai falar das outras doenças, além das ISTs, que são comuns na comunidade, né? Tá escrito desse jeito lá, doenças mais comuns na comunidade. E a gente vai falar um pouquinho dessas doenças, vocês receberam lá o material, elas estão descritas lá, e a gente vai conversar um pouco sobre a respeito, dessas doenças aqui hoje, ok? Deixa eu só ajeitar meu celular aqui, que eu estou acompanhando por aqui a transmissão por aqui. Perfeito. Se vocês quiserem falar comigo pelo chat, é só colocar uma mensagem lá que eu vou acompanhar. Então tá, seguinte. Falamos das ISTs no sábado passado, né? E agora a gente vai ver algumas dessas outras doenças, né, que fala lá no edital de vocês, que são comuns na comunidade, né? Que é de cobertura, vamos dizer assim, das UBSs, né? E é de competência das UBSs, né? Toda essa rede dessa estratégia de saúde da família, que inclui os agentes comunitários de saúde, né? É de competência dessa rede cuidar de quem já tem e também da prevenção, né, porque a estratégia de saúde da família, ela prega muito essa questão, né, a da medicina preventiva, do cuidado, quanto menos melhor, obviamente, né, mas, também atender quem já tem, tá. Então primeiro nós vamos ver aqui algumas doenças que são transmissíveis, ou seja, que passam de uma pessoa para outra, são causadas por algum agente patogênico, né, por algum micro-organismo, como, bactéria, né, vírus, enfim, né. Essas que a gente vai ver aqui são bactérias mesmo, são causadas por bactérias. A primeira delas, vou falar mais uma vez, não sei se eu já falei isso, às vezes eu me empolgo e falo muito rápido. Então, se eu não estiver me fazendo entender ou falando rápido demais, vocês peçam para eu parar, né, e voltar, tá. Ou então me alertem aí se eu estiver falando rápido demais. Se der algum problema no slide também, vocês entrem, chamem a atenção para alguma coisa, tá. Então, a primeira dessas doenças, transmissíveis que a gente vai ver é a tuberculose, tá. O que que acontece nesse caso, né, o que que acontece na tuberculose? É uma doença que já foi, por muitos anos, né, sinônimo de alta mortalidade, né. Pessoa que adquiria tuberculose, tá, era condenado à morte, ok. E, enfim, era uma doença que não tinha cura, obviamente, antes da gente descobrir os antibióticos, né. Por quê? Porque ela é uma doença causada por uma bactéria, tá, é uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, né, ou também conhecida popularmente como bacilo de Koch. Eu já alertei vocês na sexta-feira e vou falar mais uma vez, não é do perfil da Fadesp cobrar nome de micro-organismo, tá, não é do perfil, a Fadesp ela foca muito nas nos posicionamentos do ACS com relação à doença. Mas a gente traz aqui para vocês, porque eu já falei que é melhor pecar pela falta, pelo excesso do que pela falta, ok? Então toda vez que ouvirem falar em bacilo de Koch, que é muito mais fácil, é um nome muito mais comum de se falar, né, até nos centros de saúde, tá, está falando da bactéria que causa a tuberculose, tá. É essa bactéria, em forma de um bastãozinho aí parece um salgadinho que vocês estão vendo aí na imagem, tá. É uma doença infecciosa e transmissível, tá, a gente se infecta e a gente pode transmitir para outras pessoas, tá. Ela afeta prioritariamente os pulmões, obviamente, mas ela pode acometer outros órgãos, mas o foco principal são os pulmões, tá. É o foco principal desse bacilo, do bacilo de Koch, ok. A forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas que vivem com HIV, especialmente aqueles com comprometimento imunológico, né. Então o que a gente quer dizer aí? As pessoas que vivem
com doenças que vão, né, com algum acometimento ao seu sistema imunológico, algum comprometimento do sistema imunológico, terá mais chance, obviamente, né, e consequentemente vai desenvolver, se tiver contato com o bacilo, vai desenvolver a tuberculose extrapulmonar. O que significa extrapulmonar? Que é fora do corpo? Não, que é fora dos pulmões. Ela vai atingir outros órgãos do corpo do indivíduo, certo? Tá? Ela vai se espalhar pelo fígado, o bacilo vai atacar o fígado, pode atacar o coração, e, enfim, depois que pega a corrente sanguínea, ele vai fazendo a festa dele no corpo do indivíduo, tá? Muito comum em pessoas com o sistema imunológico comprometido, tá? Com problemas para se defender. É o caso de quem tem HIV, tá? Todo mundo que tem HIV pode ter complicações com a tuberculose? Não. Lembra que eu falei eu falei na sexta-feira passada para vocês, quando estava falando de ISTs, que as pessoas foram positivos, que seguem um tratamento à risca, elas conseguem, hoje, né, a medicação já está extremamente é, desenvolvida, eficiente, está muito mais eficiente do que era no começo, e uma pessoa que é soropositivo já consegue viver uma vida normal, digamos assim, né, sem nenhum tipo de agravante, né, com o sistema imunológico, manter o sistema imunológico fortalecido, igual qualquer outra pessoa que não tenha, que não seja soropositivo, né. Comentei isso com vocês na sexta-feira. Daí o que que acontece, né? Nem todo mundo que tem HIV, se entrar em contato com o bacilo, vai ter esses problemas. Ela tem que ter o HIV e tem que estar esse HIV tem que estar comprometendo o sistema imunológico. Se essa pessoa estiver fazendo, né, fizer o tratamento correto, continuar fazendo o tratamento correto, ela vai tratar a tuberculose e se livrar normalmente, igual qualquer outra pessoa, né? O grande problema é se ela tiver com a taxa viral, a carga viral muito grande no organismo, e esse vírus e essa taxa viral estiver comprometendo o seu sistema imunológico. Aí não vai ter defesa, tá? Então, são essas pessoas imunologicamente comprometidas que podem ter essa forma de tuberculose mais grave, né, que vai trazer mais problemas, ok? Outras pessoas que não têm HIV, mas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico, também pode apresentar esse tipo de tuberculose, né? Como eu citei na sexta-feira também para vocês, na nossa aula anterior, pessoas que fazem, por exemplo, quimioterapia, né? Ou que têm alguma outra doença que prejudique o seu sistema imunológico, certo? Então, na sequência, nós temos aqui alguns dados com relação ao Brasil, né? A doença ela é um sério problema de saúde pública, tá? A gente pode até não ver, você pode até dizer assim, ah, mas eu não conheço ninguém que tenha tuberculose. Não é pelo fato de que a gente não conheça que o problema ele não existe, né? Ele existe, existe muito, tá? É um sério problema de saúde pública com profundas raízes sociais, né? O que que a gente quer dizer com isso? Que na, na faixa da população que tem menos acesso, né, que é mais pobre, vamos dizer assim, o nosso meio, porque a gente é pobre, nós somos todos pobres, e quanto mais pobre, mais exposto, é nessa faixa social que há uma maior concentração, né, obviamente, pela a falta de acesso aos meios de saúde, a falta de informação, né, o próprio modo de vida, ok? Então, é aí que acontece. Quando uma pessoa na casa, a facilidade de transmissão também, né? Porque o que, é que a gente percebe? Que muitas pessoas, principalmente que vivem naquela quase que extrema pobreza, tem famílias muito numerosas que dividem uma casa com poucos cômodos, às vezes dois, às vezes um cômodo. Então, se uma pessoa é acometida, ela compromete, né, a chance de transmissão ela é muito maior, tá? Então, a epidemia de HIV e a presença de bacilos resistentes tornaram o cenário ainda mais complexo, tá? Então, desde o surgimento do HIV, que é uma epidemia, na verdade, o HIV ele é uma pandemia, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, ainda é considerado uma pandemia porque ele ainda está no mundo inteiro. Mas, como a gente está falando só de Brasil,
Ele é só uma. É, tá com o nome de epidemia, porque a gente está falando só de Brasil. Gente, vocês já sabem, vocês sabem a diferença desses termos, né? Epidemia, pandemia, endemia. Vocês estão ligados, né? Me respondam aí se vocês sabem, que a gente vai já esclarecer essa questão aí. Sim, alguém me disse que sim aqui no chat. A Kévia disse que sim. Tem alguém aqui que não sabe ou que ainda se confunde? Acredito que não, né? Bom, se não, vamos lá. Seguimos adiante, ok? Ah, alguém aqui me disse que não. Deixa eu ver aqui. Quem foi que me falou que não? Olha, a Crislane. Crislane, você não sabe. Eu vou já te dizer, peraí. Ficar olhando o chat e o negócio aqui no celular não é uma boa ideia. Tá? Então, é o seguinte, né? O que que acontece, Crislane? Pandemia, né? É o que a gente está ainda, nós ainda estamos vivendo, porque a Covid ainda não acabou, né? Ainda estamos em pandemia da Covid. O HIV é uma pandemia, né? São doenças que elas se espalham no mundo inteiro. Falando simplificamente, é assim: no mundo inteiro ou num grande número de países. Pode ter países que elas não chegam, né? Mas a partir do momento que sai das fronteiras de um país e se espalha, né, para outros países no continente, em dois continentes, no mundo inteiro, é, ela passa a ter o nome de pandemia, né? Então, saiu das fronteiras de um país, é uma pandemia, ok? Então, o HIV é uma pandemia, ainda é uma pandemia, né? HIV não. Se a gente for falar de doença, o HIV é o vírus. Se a gente for falar de doença, doença AIDS. A AIDS, a doença, né? Como eu expliquei sexta-feira para vocês, que é aquela que já está num nível, né? Uma carga viral grande, e as doenças oportunistas, como a própria tuberculose, ela já está chegando na pessoa, né? A AIDS é uma pandemia ainda, né? Enfim, ok? Nós tivemos a pandemia de H1N1. H1N1 foi uma pandemia, né? Aconteceu H1N1 em vários países, ok? E outras, né, que já tiveram ao longo da história, peste bubônica ou peste negra, enfim, que mais? Gripe espanhola, tudo isso foram pandemias, tá? Epidemia, ok? Tá baixo o áudio? Alguém mais tá, Evanilza, alguém mais tá com dificuldade para ouvir? Ou é só você, Evanilza? Alguém mais está com dificuldade? Verifica o teu áudio, porque ninguém reclamou até agora. Então verifica se não é o teu, Evanilza. Verifica se não é alguma configuração no teu aparelho. Se alguém mais tiver com problema, me avise, porque aí pode ser aqui no meu, tá? Mas eu acredito que não. Então, seguindo, né? Pandemia se espalha para mais de um país, ok? Epidemia geralmente acontece em um país inteiro, pode acontecer apenas numa região, tá? Apenas numa região, pode acontecer num estado, né? Uma proporção menor do que uma pandemia, com certeza, né? O seu limite é num país, tá? Por exemplo, a gente tem é, epidemias, por exemplo, aqui no Brasil, vamos citar, epidemia de cólera, né? Aconteceu no Brasil na década de 90, a última. Epidemia de febre amarela, que já aconteceu há alguns anos, enfim. Geralmente são em porções menores, e o seu limite é um país. Desde que não saia daquele país, ela é classificada como uma epidemia. É quando aumenta muito o número de casos de uma doença, só que ali naquele país, tá? Não há indícios desse grande aumento em outros lugares do mundo, ok? E a endemia é quando uma doença ela é endêmica de uma determinada região.
tá? Ela é típica daquela região, vamos dizer assim, típica. Por exemplo, malária. Malária é uma doença endêmica da região amazônica, região de floresta, tá? É de uma cidade só? É de um estado só? Não, é de uma região, tá? Mas o fato é que ela é endêmica dali. Em algumas cidades dessa região, ela é mais comum, né? Ela acontece em maior número, o risco de acontecer é maior, por isso que quando a gente viaja, né, vocês devem saber que quando as pessoas viajam para a trabalho ou fazer algum tipo de outra coisa em algumas cidades do sul do Pará, de outros estados do Amazonas, estados aqui perto da gente, precisamos tomar, se vacinar, né? Porque são lugares que têm maior chance de acontecer a doença, tá? Então, é a endemia, aquela doença que ela é endêmica de uma determinada região, ok? Por exemplo, a doença de Chagas, ela já foi endêmica por muitos anos da região Nordeste, tá? Da região Nordeste. De uns anos para cá, ela começou a chegar, né, aparecer em grande quantidade na região Norte também. Mas historicamente, ela é endêmica da região Nordeste, tá? Não significa que por ela ser endêmica de uma região, ela não tenha na outra. Claro que tem, tá? Claro que tem. Mas não vai ser na mesma quantidade, na mesma proporção, ok? Certo, gente? Então, entendido aí essa diferença, né? Pandemia, epidemia, endemia, tá? Então, vamos seguir aqui. Fechando esse parêntese aí dessas, fechando essa concessão aí com relação a esses termos, né? Vamos seguir, como eu ia dizendo, a epidemia de HIV, né? O grande número de pessoas infectadas pelo HIV que aconteceu no final na década de 80, 90, né? Fez aumentar a presença desses bacilos, tá? A presença de pessoas infectadas com a tuberculose, porque a gente sabe que nem sempre os remédios foram tão eficientes quanto hoje. A gente sabe que nem todo mundo se trata, e antigamente, 80, 90, nem todo mundo tinha acesso ao tratamento, tá? Para HIV. E aí, o que que acontecia? As pessoas adquiriam existia um maior número de casos de tuberculose, tá? Hoje, vamos tentando. Crislane, por nada, pode, qualquer coisa, pode perguntar. A gente vem tentando reverter essa situação, né? E o SUS é um grande responsável por isso, graças a Deus. Por quê? Porque para o HIV existe o tratamento gratuito no SUS, é só seguir direitinho, tá? E para tuberculose também. Então é só seguir. E aí que entra o papel de vocês no nesse processo, né? Eu costumo sempre falar, eu não sei se eu li isso no guia do agente de saúde ou se eu li em algum outro lugar, mas enfim, é o agente de saúde que é a parte da estratégia de saúde da família, da UBS, que está mais perto da população, né? É o agente de saúde que leva essas informações, né? Que orienta essa pessoa a procurar o local correto para fazer o tratamento, tá? E a sequência do tratamento. É o agente de saúde também que fica verificando se a pessoa está fazendo o tratamento correto, se ela está comparecendo nas consultas, né, periódicas, se ela está comparecendo no local para ir buscar, para ir pegar o medicamento, enfim, né? São vocês que fazem esse papel. São vocês, não, serão vocês quando forem aprovados e assumirem seus cargos, que farão esse papel. O que mais? A cada ano são solicitados aproximadamente 70 mil, são notificados, desculpa, aproximadamente 70 mil novos casos. Esse dado é do ano passado, do boletim informativo. 70 mil novos casos, né? Só um minutinho aqui, tá. E ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. Olha só, mesmo com tratamento gratuito, mesmo com acesso, muita gente ainda morre por tuberculose, tá? Então, ela ainda é um problema sério, mesmo que a gente nunca conheça alguém que tenha tuberculose, né? Ela ainda é um problema sério, porque muita gente tem. Muitos novos casos são notificados, aparecem, fora os que não são notificados, tá? E
muitas mortes ainda acontecem. Isso eu tô falando de Brasil, em decorrência da tuberculose, ok? Como é que acontece a transmissão? Como é a transmissão da tuberculose? E aqui a gente tem que ficar atento para umas coisas, apesar de, volto a dizer, a FADESP não cobra muito isso, mas vai que apareça, né? Como é feita a transmissão da tuberculose? A tuberculose é uma doença que ela é de transmissão aérea, ou seja, está no ar, né? A transmissão passa de uma pessoa para outra por vias aéreas. Calcula-se que durante um ano, uma comunidade com um indivíduo que tenha baciloscopia positiva, que é a baciloscopia, é o teste, né? Teste dos seus, das secreções, né? Do muco ali do nariz, da garganta, que dê positiva, ou seja, uma pessoa com tuberculose, ela pode infectar em média de 10 a 15 pessoas, tá? Se ela não tomar os cuidados necessários, ela pode infectar em cerca de 10 a 15 pessoas, ok? Ou seja, ela é bastante transmissível, é muito fácil de pegar, ok? Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerosóis e, por isso, não tem papel importante na transmissão da doença, tá? Então, o que que a gente vai, o que eu quero chamar atenção aqui nesse tópico, né? Olha só o que ele fala, eu vou ler de novo. Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam no meio, nos aerosóis, né, no ar. Por isso, eles não têm um papel tão importante na transmissão da doença. Ou seja, dividir o copo ou uma colher com uma pessoa que tem tuberculose, dificilmente você vai pegar, você vai entrar em contato com o bacilo, tá? Ele não tem um papel muito importante nessa transmissão, ok? O que é importante? A tuberculose ela não se transmite por objetos compartilhados, olha, acabei de falar, como talheres, copos, entre outros. Por quê? O bacilo, ele não fica aqui na nossa saliva, essa saliva aqui da nossa boca, tá? Então, se uma pessoa com tuberculose usa uma colher e uma pessoa saudável usa a mesma colher, não vai se infectar por isso, tá? Mas se uma pessoa com tuberculose, ela espirra ou tosse mais fortemente, né, essa força que a gente faz do espirro ou da tosse que vem trazendo, principalmente a tosse que vem trazendo esse muco lá de dentro, tá, das vias respiratórias, esse muco que vem de dentro, ele vem com o bacilo. E aí, esse bacilo vai ficar ali no ar e pode infectar outra pessoa que está conversando ali cara a cara com ela, ok? Mas de compartilhar um copo, um talher, não vai ser transmitido. Então, isso, por que eu coloquei como importante isso daí? Porque a gente ainda tem na cabeça que essa transmissão ela acontece dessa forma, né? Eu tenho certeza que vocês acreditavam, e pensavam que ainda era assim, não é verdade? Eu estou mentindo, eu estou certa ou estou errada? Eu pensava assim até pouco tempo, né? Que essa transmissão ela acontecia e que não podia compartilhar objetos, né, com pessoas com tuberculose. Eu lembro quando assistia a novela, quer dizer, eu não assisto novela hoje bem menos, né? Alguém tá falando aqui comigo? Não, no chat. É, quando eu assisto novela, quando passa aquelas novelas, quando passava novela boa antigamente, né? Aquelas novelas de época que geralmente passa no horário das 6 horas da tarde, sempre retratavam algum personagem, enfim, com tuberculose, que se vinha da cidade grande, se mudava para o campo para respirar um ar puro, para se tratar melhor, e se apaixonava por alguma moça de lá e tá. E aí eu ficava pensando, gente, como é que a menina vai beijar e ela não vai pegar tuberculose também, né? Eu nunca entendi isso daí. Eu fui entender já depois, na graduação, enfim. Que não pega, porque esse bacilo ele vem do muco que está aqui na parte de dentro do corpo do indivíduo, né? Nas vias respiratórias, tá? Lá na parte aqui mais da garganta, já vindo do pulmão. Então, ele costuma sair quando a pessoa espirra ou tosse, que aí vem aquilo mais de dentro, com mais força, né? Você traz, o espirro principalmente, né? Que traz aquela secreção lá enfim.
quase de dentro dos pulmões mesmo. E aí, é nessa secreção que sai o bacilo, que sai a bactéria, que vai infectar as pessoas, ok? Então, compartilhar essas coisinhas aí não transmite. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Está tudo certo? Se estiver tudo ok, eu vou seguir. Tudo bem. Vou Kelvin, obrigada pelo retorno, né? Então, está claro essa questão de como pega e como não pega, tá? Então, vamos lá os sintomas, os principais sintomas da tuberculose. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse, na forma seca. Tosse seca. Não é porque é seca que não tem a secreção, tá? Vai sair aquela gotícula. Quando a gente tosse, até quando a gente tosse de engasgo, né? É uma tosse seca, mas sai as gotículas, né? Como eu falei, vem lá de dentro, ok? Quando a gente fala tosse seca aqui, significa tosse, e aí eu sei que vocês sabem disso, né? Significa aquela tosse sem catarro, né? Sem aquele muco, né? Na forma de tosse seca ou produtiva, ela também pode ser produtiva, ou seja, produzir o que é uma tosse produtiva, falando num termo, né, de saúde, num termo da área da medicina, um termo médico. Tosse produtiva é a tosse que tem secreção, que tem catarro, que tem gosma, sei lá, esses nomes aí. Por isso, recomenda-se que todo sintomático respiratório que a pessoa com tosse por 3 semanas ou mais seja investigado por tuberculose. Então, aí, de novo, bora tentar o papel do ACS, né? Prestar atenção nessa pessoa que está com esse sintoma claro. Tosse seca ou com catarro por 3 semanas ou mais, tá? 3 semanas ou mais. É bom, mesmo que a pessoa insista, não é só uma gripe, não interessa. Vai procurar a unidade de saúde, marcar uma consulta, marcar um teste, enfim, tá? Porque pode ser e a pessoa pode estar infectando os outros ao seu redor, tá? Então é importante que essa pessoa ela seja investigada. Outros sintomas que podem aparecer, ok? Que vão estar presentes, que podem estar presentes. Febre vespertina, ou seja, febre de tarde, no horário da tarde, tá? Sudorese noturna, ou seja, suores, tá? Principalmente à noite. A pessoa pode estar dormindo no ar-condicionado no 18, eu acho que 18 que é o mínimo. Não sei se tem algum que é 16, mas enfim. E tá suando. Emagrecimento, ok? Porque geralmente vem junto a perda de apetite, a falta do apetite, e aí a falta do apetite vai causar perda de peso, tá? Então é um ciclo. Cansaço, fadiga. Por que cansaço? Porque a pessoa também não come, então fica cansado, né? A pessoa tá doente e não come, aí junta tudo. Pode acontecer, como tá aí na imagem, que vocês podem prestar atenção, dor no peito, né? Ao tossir, principalmente quando vem aquela vontade de tossir, aí aquela dor no peito. Não é para achar também que toda dor no peito é tuberculose, tá? Mas, enfim, já basta as neuras que a gente ficou com a Covid. Não sei se vocês ficaram, mas eu fiquei bastante neurada com relação a sintoma de Covid, a questão de dor no peito, enfim. Qualquer coisa, qualquer dor no peito já ia morrer. Enfim, acontece, tá? É, então, são esses os principais sintomas que vem acompanhando. Mas o principal, primordial, aquele que aparece primeiro, que vai chamar atenção, é essa tosse seca que se prolonga por mais de 3 semanas, tá? Fator importante. Um fator importante aqui, olha, caso a pessoa apresente sintomas de tuberculose, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para avaliação e realização do exame. Se o resultado for positivo para tuberculose, deve-se iniciar o tratamento o mais rápido possível e segui-lo até o final. Essa parte final aqui é muito importante. Seguir esse tratamento até o fim, tá? Por quê? Porque finalizando esse tratamento é que a pessoa vai ter
o diagnóstico de cura, que ela vai estar curada, e um fator muito importante, ela vai matar de vez aquela bactéria, evitando que aquela bactéria ela se torne resistente, tá? Como eu citei no slide anterior lá, o caso do coisas que facilitam muito o aumento do índice de pessoas infectadas por tuberculose, foi primeiro a epidemia de HIV e depois, né, um fator que contribuiu e contribui ainda mais, é essa questão de bacilos, de bactérias resistentes, né. O que que é uma bactéria resistente? É quando a pessoa toma um medicamento para aquela bactéria e não toma de forma correta, nem pelo tempo correto, né, essa bactéria ela vai, né, nesse intervalo que você deixou ela viva aí, porque não fez o tratamento correto, não terminou, ela vai, achar uma forma, ela vai se modificar, ela vai acontecer uma mutação naquele micro-organismo, naquela bactéria, e essa mutação vai trazer uma forma dela driblar aquele medicamento. Isso a gente chama de resistência. É por isso que os antibióticos, né, não é mito, é muito importante não tomar antibiótico por conta própria, porque você pode não estar infectado por uma bactéria, por outra coisa, e estar se entupindo de antibiótico por conta própria, sem a prescrição médica ou sem fazer um exame, pode fazer com que uma outra bactéria fique resistente. Fazer na hora certa, às vezes a gente fala que a hora eu conheço muita gente que fala que a hora do medicamento ela não interfere. Sempre interfere, principalmente a do antibiótico, tá, principalmente a do antibiótico. Ele precisa ser na hora certa, por quê? Porque você não pode dar o intervalo para a bactéria, eh, se mutar, né, se mudar e conseguir resistir àquele medicamento, tá. Aquela hora que o médico receita, aquele horário específico, é justamente o tempo de ação de uma dose para outra. Nesse tempo de ação, é o tempo em que a dose anterior está matando aquele aquela leva de micro-organismo, e quando dá a hora e você entra com a outra dose, aquela outra é porque a dose anterior já está perdendo o efeito e você vai entrar com um reforço, tá. Se você deixar passar da hora, a dose anterior perder o efeito e ainda tiver bactéria viva, ela vai dar um jeito de mudar e conseguir driblar aquele medicamento. É por isso que existem bactérias resistentes, é por isso que os antibióticos existem vários níveis de antibiótico, né, de acordo com a resistência das bactérias. Tá certo? Então é importantíssimo que o tratamento seja, realizado até o fim, que é para a pessoa ficar curada, porque se não for, se ele não levar até o fim, ele corre o risco de não se curar e ainda criar uma bactéria resistente àquele medicamento que já existe, ok? Então isso é muito importante. E aí isso daqui é um papel de quem? Ficar prestando atenção, do agente comunitário de saúde, né, é nas visitas que o agente comunitário vai ter acesso, vai olhar a ficha daquele paciente, vai analisar se ele está indo nas consultas corretamente, na visita que ele for fazer na casa, ele vai verificar se está tomando o remédio corretamente, na hora certa e todos os remédios, tá. Porque aí o paciente ele se cura, né, a tuberculose por muito tempo foi considerada uma doença sem cura, como eu falei lá no início, a pessoa pegava e era sentença de morte, morria, tchau, acabou, mas hoje não, hoje ela tem cura, é de graça, é só seguir o tratamento corretinho. E aí, essa parte importante aqui é importante pro agente comunitário de saúde saber, tá, porque é ele que vai ser o ativo aí nessa investigação.